Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos todos vocês que gostam de estudar a Bíblia. Esse é o programa Classe de Professores, embora não seja só para professores da Escola Sabatina. A gente tem ficado muito contente com todos vocês que têm vindo estudar a Bíblia com a gente, né? São grupos diferentes, embora a gente tenha aí 4 grupos que vão se revezando, né? E cada um trazendo um ponto de vista, uma análise, uma experiência de vida diferente. E você pode colocar a sua também nos seus comentários enquanto acompanha o programa com a gente, tá? Hoje estou de volta aqui com a lição número 11 da lição de Gênesis, José, mestre dos sonhos, para estudar com a Ive, com a Akeldan e com a Larissa. Bem-vindas, meninas. Nós vamos começar, como sempre, fazendo uma oração. E eu quero convidar você para orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sentarmos aos seus pés para ouvirmos a sua palavra. Nos ajude a nós aqui, Pai, a sermos sua voz, ou que a sua voz passe através de nós, desses canais humanos, para chegar a outros seres humanos também. E fala conosco através deles. Fica conosco nesse momento, nos dá o seu espírito, o discernimento dele, em nome de Jesus. Amém. José, mestre dos sonhos. Quem introduz para nós a lição? Sábado, domingo? Hoje é dia da Larissa. Eu. O grande sonhador. A lição vai dizer que a história de José, ela, apesar de estar aí já na última sessão do livro de Gênesis, é sobre ele que o livro fala mais do que sobre os outros patriarcas, né? Mesmo não sendo ele o primeiro filho de Jacó. Contudo, ele é o filho da mulher amada, né? Não é dele que descende o Messias, mas José tem um papel preponderante, né? Na manutenção da vida aí no Egito e no todo o Oriente Próximo, né? Aqui vocês escutam os ecos da rapadura no fundo. A rapadura apareceu aí na A lição. Larissa tem uma rapadura que late, viu? Exato. Mas, enfim, e é apresentado aqui muito já se falou sobre José, né? Era o filhinho do papai, né? Menino mimado. Então, a partir daí, ele ganha uma veste talar, que nada tem. Eu aprendi também no seminário lá de arqueologia bíblica, que não era colorida. Provavelmente era bordada com algumas coisas preciosas, mas não era colorida. Então, ele recebeu o apelido de sonhador. Hoje, sonhador deve ser é uma coisa boa, né? Mas assim, Larissa, você me falou uma coisa que eu preferia que você não tivesse falado. Eu não é. desde criancinha eu vejo José de roupa colorida. Eu Agora, também. bom, como isso não é questão de salvação, eu vou continuar acreditando nele com a Obrigada. roupa colorida. Mas é que era muito difícil, né, pastor? Imagina, eles não tinham inventado essa coisa de tecido colorido ainda, era muito caro. Os que Você tinha, persiste assim. tentando tirar o meu sonho. Vai, tudo bem, vai. Tá vendo? Ó, mas essa questão do sonho, enfim, os irmãos de José chamam ele de, aí eu não sei falar o R aí, a Kelda me ajuda aí, Baal Hakhalamot, sei lá como é que fala. Eu não sei qual o nome que você tá falando aí. O sonhador é apelidado de Baal Hakhalamot. É isso aí, Larissa. Eu também não falo hebraico. O sonhador, mestre dos sonhos, aí parece livro de autoajuda, né? Mas não, esse era o apelido de José. E aparentemente não é uma coisa boa, né? Hoje a gente vê o sonho como uma coisa boa, mas aí até fiquei curiosa. Por que será que não era uma coisa boa ser sonhador? Tem a ver com ilusão? Tem a ver com mania de grandeza? Alguém pode me ajudar com isso? Olha, você sabe que lendo um pouco sobre essa questão, José foi visto como mestre dos sonhos e os sonhos nos mantêm vivos, né? Só que os sonhos revelavam naquela época, sempre foram também instrumentos de revelação. Eu penso que naquele momento ele era visto como sonhador, era criticado, Larissa, porque no meio da família ele era o único que sonhava. E não era o único que sonhava, eu vou corrigir, pastor Fernando. Ele era o único que sonhava que a família adorava ele, não era isso?
E isso acabou constrangendo muito os outros entes familiares, apesar dos propósitos. Então, cada um podia sonhar o que quisesse, mas o sonho de José mexeu com a estrutura familiar. Mas devia ser muito incômodo mesmo, né? Se o sonho era uma revelação e o sonho revelava que os outros, os outros se curvavam perante ele, parece um negócio muito arrogante, né? Larissa, Não, e é arrogante, aqui pastor. Desculpa, posso contar uma experiência que eu vivi uns dias atrás? Olha a situação. Eu sonhei que a minha mãe tinha sido sequestrada, que ela estava com o carro dela. Aí eu acordei, Larissa, ela estava aqui em casa, e eu cheguei para ela que eu falei, mãe, eu sonhei que a senhora tinha sido sequestrada, eu acho melhor a senhora tomar cuidado, a senhora estava com o seu carro, tal e tal, e a senhora ficou na estrada. Minha mãe, nossa filha, será que não é para você? Eu falei, não, é para você o recado, não é para mim. Aí, aqui, no outro dia, eu peguei a estrada, voltando de São Paulo para Engenheiro Coelho, pastor Fernando, e quem que ficou na estrada que o carro quebrou? Foi eu, Larissa, no outro dia. Eu falei, aí agora chegou a minha vez. Na verdade, era para mim, não era para minha mãe, eu não acredito. E estava no final da tarde. Aí eu fui pedir, pastor, ajuda para 2 homens. Eles falaram, a gente não vai ajudar, porque meu carro é rastreado, porque meu carro parou de funcionar. Eles falaram, não, a gente não vai ajudar. Eu falei, sério, vocês vão deixar uma mulher aqui? Ah, a gente não pode ajudar. Aí eu tive que andar e cheguei num lugar onde só tinha caminhoneiros, pastor, e só homens. Aí imagina a minha situação aqui andando. Falei, agora vai rolar o sequestro, Larissa. Vai ser agora. Eu falei, Senhor, me protege. E aí eu entrei ali, graças a Deus, encontrei 3 anjos, 3 homens que me ajudaram, foram realmente usados por Deus. Mas vejam, dependendo de como o sonho é apresentado, pode constranger o outro e ser deturpada totalmente a realidade, o recado. O sonho, ele representa uma série de impressões e momentos que nós estamos vivendo. No período da pandemia, as pessoas, e isso foi notícia na CNN, as pessoas começaram a sonhar mais com a questão. E olha que estranho, né? Mas sonhar mais com a morte, com vírus, com situações mais sobrenaturais do que antigamente. Então, o sonho, de uma forma ou de outra, reflete muito o que nós temos no coração, na nossa natureza, e pode ser meio assustador para quem convive com a gente, né? Bom, aqui entra aquela questão que eu falei lá atrás, numa lição lá atrás, que é o seguinte: a santidade dos outros incomoda a gente, né? E José, ele era mesmo, ele era mimado, ele era chatinho, né? Porque ele ficava contando, ele não tinha muita noção do todo, ele era, eu dizia assim, ele era bastante puro também. E ele era mais espiritual, ligado a Deus, sonhava com os... sonhava que eu não era que ele sonhava, mas ele aspirava receber as bênçãos que tinham sido prometidas para o avô, para o pai dele, né? Ele almejava essa descendência, essa coisa, né? E aqui entra um negócio na vida de José. Embora ele não fosse a descendência de Jesus não viesse dele, o papel tão importante. Às vezes a gente pensa, mas fulano sim, ele, mas eu não, né? Não, todos nós temos condições de ser relevantes, né? No tempo que a gente vive, no lugar onde a gente vive. Então, realmente, é isso que vocês disseram, né? Os sonhos dele diziam respeito a ele, a figura dele de que era uma pessoa mais voltada a Deus, mais pura, um menino mais puro de coração. Eu ligo muito com Davi, né? Quando diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, quer dizer que Davi tinha Deus no coração dele, ele aspirava por Deus. Aquela coisa de Davi chegar diante de Golias, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não tinha dúvida de que Deus estava com ele, né? Então José era assim também. E aí, como os sonhos revelavam realmente que uma certa soberania dele, que eles entendiam como soberania, mas que na verdade José seria colocado como um servo, embora eles se ajoelhassem, né, se inclinassem diante dele, ele ia colocar numa posição de liderança, ser colocado numa posição de liderança para servir a família dele e o mundo, e ele o fez, né? Então tudo isso aí era muito incômodo, né? Assim como eu vejo que quando você tem uma experiência espiritual forte com Deus e você tenta compartilhar com outras pessoas, muitas vezes essas experiências não são bem-vindas por outras pessoas. As pessoas olham, elas não falam, mas elas pensam, mas estranha essa pessoa, ou ela pensa, por que acontece com ela e não acontece comigo, né?
Eu percebo também que testemunhos também nem sempre são bem-vindos, né? Eu me lembro de um lugar onde eu fui pregar só para mulheres, assim, né? Era uma multidão de mulheres, né? E aí no lugar onde eu estava, antes de eu pregar, passaram um vídeo e a história contava era uma moça testemunhando que ela não podia ter filhos e tal, e o tempo passou, de repente lá na frente ela clamou a Deus e ficou grávida e teve um filho, a alegria dela. Me emocionei com o vídeo, mas depois que acabou aquele culto, olha, eu tinha uma fila de umas 12 mulheres querendo falar comigo. E olha, as 12, a história era assim: por que acontece com ela e não acontece comigo? Eu não posso ter filho, e aí choro e tal. Por que com ela? Por que Deus deu para ela e não dá para mim? Então nem sempre os testemunhos são bem-vindos também, né? E José tinha que testemunhar de uma coisa que envolvia a pessoa dele, e por todas essas questões aí eu acho que não era bem-vindo mesmo, né? Incomodava. Isso aí. E aí eu continuo, Larissa, pode? Então, José, na realidade, ele sofreu ataques. Por conta destes sonhos, José, na realidade, sofreu horríveis ataques. E a lição realça que os irmãos odiavam José, porque tinham ciúmes do favor de Deus, confirmado a cada etapa do curso desses eventos. E é difícil imaginar, inclusive, o ódio expresso aqui, quando isso vem especialmente por alguém que é da sua própria casa, que é alguém da família. Porque, normalmente, no meio do seu lar, da sua família, deveria ser o local mais confortável. E, muitas vezes, são os locais também de grandes disputas, de terríveis atitudes, de sentimentos tóxicos em relação à convivência familiar. Isso aconteceu com José. José foi atacado. Percebam, ele sofreu inveja, mas eu gosto muito do comentário da lição que realça que Satanás fez de tudo para apagar a luz que José tinha e trabalhou por meio da inveja dos irmãos de José, para fazer com que ele fosse vendido como escravo para um país gentílico. Só que Deus encaminhou o acontecimento de maneira que seu conhecimento foi transmitido ao povo do Egito. Então, José, ele sofreu um caos, ele sofreu ataques, ele sofreu injustiça. E nós voltamos novamente a uma das lições que já estudamos. De novo, um justo sofrendo injustiça. Injustiça em relação à família, que resolveu vender porque teve inveja. E olha, a situação de José, pastor Fernando, só foi ladeira abaixo, porque primeiro ele foi vendido como escravo, depois ele acabou preso, e depois é que ele começou a subir. E não significa que ele estivesse, na realidade, numa situação de superioridade. Mas sabe o que me revela? Que no meio das tormentas que José enfrentou, ele permaneceu o mesmo. Mesmo ele estando na prisão ou ele estando no governo, ele continuou com a mesma humildade, no mesmo relacionamento íntimo e autêntico com Deus. Não subiu na cabeça de José o fato dele saber revelar sonhos, ou o fato dele ser escravo, ou ele ser o filho preferido, porque é muito fácil na narrativa nós criticarmos a José e falarmos, é o filho mimado, ele foi muito ingênuo. Ele era jovem e ele estava sendo ali galgado. Na realidade, o seu caráter estava sendo construído. E se constrói o caráter um tijolo por tijolo. Aqui eu faço um chamado também para os jovens que estão nos ouvindo. Sabe por quê, pastor? Cada um de nós tem um bom caráter para ser edificado. E as características que habilitarão os jovens para o êxito na causa de Deus, elas são desenvolvidas no diligente esforço do dia a dia, nas pequenas atividades. Então, cada jovem que está nos escutando pode sofrer ataques diversos também do inimigo neste palco que se chama mundo no qual nós vivemos, seja na área da escola, da universidade, dos relacionamentos amorosos, da própria família, se não congrega com a mesma fé, ou mesmo congregando pode ter dificuldades e valores diferentes. Então, eu vejo aqui em José uma estabilidade emocional muito alta, pastor Fernando. No contexto dele, não estou dizendo que ele não chorou, não ficou desanimado, mas ele se manteve confiante no Senhor e ele não mudou o caráter dele, apesar do caos que ele viveu ou da glória onde ele esteve. Mesmo no período de ataque, José continuou sendo honesto e fiel ao Senhor. Mesmo no período do governo, José continuou sendo fiel e honesto ao Senhor. E eu penso que quando nós vivemos circunstâncias diferentes, também temos a oportunidade de Deus testar a nossa fé no sentido positivo, que Deus não testa como professor, quero te reprovar outras pessoas, mas para nós revelarmos que no nosso crescimento espiritual é possível mantermos estáveis a nossa fidelidade ao Senhor, seja na dificuldade ou na alegria.
seja na prosperidade ou na pobreza, seja na doença ou na saúde. Importa quem nós servimos e não o que recebemos de a quem servimos. Maravilha. E aí, de repente, do nada acontece uma pausa na história de José para falar de Judá e Tamar. E aqui entra, finalmente, aquele que seria, assim, aquele de quem viria Jesus, né? Que daria descendência a Jesus, que é Judá. E aí, Akeldan? Pastor, essa é uma história pesada. Deveria ter uma tarja preta na lição, copo maior de 18 anos para ler essa história aqui, pastor. Mas olha, eu acho essa história E a Bíblia conta, né? de Tá certa aí. maneira, a Bíblia não esconde nada mesmo, pastor. Uhum. Eu acho uma história bonita porque assim, a gente tem dois personagens, tipo, aqui tá contando a vida de José em detalhes, né? Muitos detalhes. José, ele meio que é um tipo de Cristo, né? Porque ele é fiel, em todo momento ele é fiel, ele vai para o Egito, ele continua sendo fiel, e ele foge, tipo, da tentação, sabe? Vem ali uma mulher linda e tal, e ele foge de se deitar com aquela mulher. E agora a gente tem um personagem, e José é um cara de Deus, e agora a gente tem um personagem que é totalmente avesso, que foi ele que teve a ideia de Judá, que foi a ideia de vender o irmão. E agora, em vez dele fugir da tentação, ele que busca a tentação, né? Ele que vai lá tentar se deitar com uma mulher, Então, a gente vê um personagem que Deus, ele usa as pessoas de diferentes formas, né? Ele usa tanto o filho certinho como o filho errado que se converte, né? E Judá vai se converter por causa de uma mulher nessa história. Judá, ele tem 3 filhos, Onã e Selá. E a história de Judá, ela é muito linkada com a história de José, porque é dele a ideia de vender o irmão, né? Dele a ideia de vender José, e daí eles vão lá e matam lá um bode e sujam lá a túnica talar lá de José, e daí chegam lá para o pai e parece que a túnica chega antes deles mesmos. A túnica chega e daí eles falam assim, você reconhece essa túnica aqui? E daí o pai reconhece e ele vai tipo chorar a morte de José, ele vai querer, o mundo vai acabar para Jacó, porque ele vai chorar a morte desse filho que não morreu. E daí a gente já entra para a história de Judá, ele perde 3 filhos, ele nem chora. Uhum. Não vê um lamento dos 3 filhos dele. E daí depois que ele pega e dá o primeiro filho dele casa com Tamar. E daí, como o primeiro filho dele, a Bíblia diz que é uma pessoa má, Deus permite que morra. Daí Tamar casa com o segundo filho, essa é a lei do levirato, que você casa com o cunhado. Naquele tempo não tinha o que a gente tem hoje, não eram os mesmos costumes. Então, tipo, para continuar com a descendência, tinha esse negócio de casar com o cunhado. E daí morreu o segundo filho também. E daí, Judá ele não deu o terceiro filho para Tamar. E para Tamar, a descendência era muito importante. Nessa época, a descendência era muito importante. Lá, desde Eva, a gente viu que as mulheres esperavam por esse descendente, o descendente que viria. Para Tamar era muito importante. E aqui a gente viu que Judá ele era uma pessoa que ele não pensava no outro, ele só pensava nele. Então ele vendeu o próprio irmão e ele teve relação com a sua nora, porque a nora enganou ele. Só que quando ele ficou sabendo que a nora estava grávida, ele quis assim imediatamente queimar a nora. E daí ela fez a mesma coisa que fizeram com Jacó. Ela pegou o cordão, o cajado e o selo de Judá, que seria equivalente a todos os cartões de crédito de alguém daquela época. Daí falou, você reconhece isso daqui? Daí, quando ele fala assim, nossa, tipo, ela é mais justa do que eu. Então, tipo assim, olha, o apetite sexual de Judá não podia esperar. Ele tinha que dormir com ela, que dormir com aquela mulher que ele desejou. Agora, Tamar podia ficar esperando a vida inteira, com uma mão na frente e outra atrás, porque ela tinha perdido tudo ali. Ela não tinha ninguém, ela não tinha como voltar para casa. Ela podia esperar, agora Judá não podia esperar. Ele era uma pessoa extremamente impulsiva, sexualmente impulsivo,
ele era uma pessoa que não tinha nada nesse negócio de pensar no irmão, mas a gente vê uma mudança na história de Judá. Tanto que depois, mais para frente na história de José, é ele que vai ficar, não, deixa Benjamim ir e eu fico na prisão no lugar dele. A gente vai ver uma mudança. E para mim, essa é a parte mais linda, porque quando a gente olha para o Evangelho de Deus, quando a gente olha para a história da Bíblia, a Bíblia e o Evangelho, eles produzem transformação. E aqui a gente vê um outro Judá. E agora a gente vê também Tamar, ela entra na genealogia de Jesus, e Judá, o cara, o irmão ruim, o irmão que vende o irmão que tem esse apetite sexual, que tá tudo errado, que é promíscuo, ele acaba se convertendo, acaba mudando. Tem um final feliz, assim, na história, né? Uma história de família que tá tudo errada, mas depois tem um final feliz. Ou seja, outro ditado que não se cumpre, né? De pau que nasce torto, morre torto. Biblicamente, não. Tem jeito, né? Você tem que querer se colocar na mão de Deus. Tem jeito para todo mundo, né? E tem esperança, por isso tem esperança para todos nós, né? Maravilha. Quarta-feira? Sou eu, né? Sim. É a parte que José vira um escravo. E é interessante, né? Porque, sei lá, ele é um precursor do que o povo vai se tornar ali, né? Primeiro, eu gosto sempre de olhar a Gênesis como essa perspectiva da religião verdadeira e da contrafação, né? Que é que Deus faz, Deus sempre providencia e o ser humano tentando oferecer suas obras, e esse paradigma do caminho, né? Que José é o primeiro que faz essa caminhada, ele é levado como escravo, que depois o povo vai fazer isso, né? Vai ser levado como escravo, enfim, por outros motivos, não é o caso de José, mas aí José se estabelece lá no Egito, ele ganha a confiança dos egípcios e ele ganha a confiança do alto escalão lá, Potifar, a gente sabe toda a história, mas José, que era puro de coração e puro de intenção, ele prefere ir para a prisão, para ficar aí com as rimas pobres, e ele prefere isso a pecar contra Deus. Imagino que Potifira, não sei como é o nome dela, é isso mesmo? O nome dela? Eu não sei, mas ela devia ser bonita, né? E interessante, imagina. E eu acho que isso é uma das coisas que é pouco falada, né? Sobre essa questão da pureza, porque geralmente a gente tem essa questão da pureza vinculada à imagem feminina, né? Mas Deus exige pureza também dos homens, e José era puro. E sempre uma das estratégias do inimigo é capturar a pureza e destruir a pureza, né? E aí você vê José se mantendo puro e fiel a Deus, mais do que a qualquer outra coisa. Vai para a prisão, lá Deus o acompanha. E, de novo, quem dá sucesso a José, que interpreta os sonhos, e, de novo, voltando à ideia inicial da nossa lição, que é o sonhador, né? Que é o mestre dos sonhos, a Bíblia deixa muito claro que isso não vinha dele. Na interpretação, ou mesmo qualquer coisa de bom que ele produziu não veio dele, foi o Senhor quem deu. Então, eu acho que essa é a nossa maior lição aqui na parte de quarta-feira. Às vezes a gente pode ser tentado, né? Como a lição já colocou, José tinha sonhos desde jovenzinho, né? Podia ser uma coisa que ele estava acostumado, habituado, né? Aquilo que a gente cultiva. De novo, a gente começou aqui nossa turma na lição 3, das coisas que eu acho que eu posso ter, simplesmente porque eu tive alguma experiência ou alguma coisa que eu domino. A interpretação dos sonhos não era uma arte que José dominava, era uma dádiva que vinha de Deus. E se a gente se esquecer disso, a nossa religião vai ser a religião das nossas próprias mãos. O nosso caminho, a nossa pureza, tudo vai ser fruto das nossas próprias mãos. E cedo ou tarde isso racha. Mas José não se esqueceu de onde ele vinha e a quem ele servia. Eu queria lembrar o seguinte, né? Quando a gente conta a história de outras pessoas,
A gente falta muito essa coisa de da gente sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente conta a história de José, o José foi aquele camarada que sofreu, mas no fim se tornou governador do Egito, né? Agora, a gente pensando nos detalhes da vida de José, primeiro, ele tinha sonhos, mas os sonhos não funcionavam bem para ele, porque toda vez que ele contava, ele era rechaçado, né? Então, aqui vem aquele negócio que eu acho que José, quando ele tinha um sonho, ele pensava, ai meu Deus, sonhei de novo. E aquilo vinha incomodar o José, né? Ele não se sentia um especial por ter aqueles sonhos, ele não sabia disso, né? Ele só tinha aquele coração ligado a Deus. Porém, se você olhar para o gráfico, vamos dizer assim, de prosperidade da vida de José, é assim, ó, filho herdeiro, aí fundo do poço, aí depois escravo, e depois escravo prisioneiro. Né? E isso foi anos, quer dizer, não teve nenhum momento em que esse gráfico da prosperidade dele melhorou. Então, qualquer pessoa, olha, para não ser levado a ter uma depressão ou ter uma autoestima muito baixa, é muito difícil, né? Então, José só se apegava em Deus, olhava para Deus, quando a gente diz assim, José decidiu no seu coração não se deitar com a esposa de Faraó. Ou seja, em José, aí no Gênesis até aí, Deus fala com todo mundo. Chega em José, Deus se cala. Deus não fala mais. Né? Deus tinha falado com todos. Deus tinha falado com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas com Noé, mas ele não falou com José. Você não vê nenhuma vez Deus falando com José. E até então ele não interpretava sonhos. Ele tinha tido sonhos que geravam um certo incômodo para ele, né? Então, é uma ausência de Deus completa e alguém que diz assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, nem porque está acontecendo. Eu só sei uma coisa, eu continuo na tua mão, então dirige a coisa aí. E isso é uma coisa para a gente aprender profundamente, porque nesse mundo a gente nasce, se reproduz e morre, ou a gente nasce, vive e morre, e é que tem um monte de problema, então os problemas acontecerão, até que a gente saia do mundo. A gente embarca no mundo, viaja nele um pouco e desembarca, né? O mundo já existia antes de eu embarcar e vai continuar existindo depois que eu sair dele, se Jesus não voltar antes, né? Então eu tenho que saber que durante esse tempo aí vai ter problema mesmo. E José é essa figura que resolveu ser fiel a Deus, porque ele não sabia que ia ser governador depois, né? Ele não sabia. E, na verdade, o cargo de governador gerou para ele uma responsabilidade grande e ele também entendeu, como disse a Ive no começo, né? Ele foi o mesmo sempre, foi o mesmo antes e foi o mesmo depois que ele era governador. Aquilo não afetou a cabeça dele, ele sabia que ele estava sendo colocado numa posição importante para servir. Eu acho que essas coisas são importantes da gente lembrar a respeito de José, colocar ele bem humano como nós somos, não um super-humano que era a prova de todas as tentações, né? Ai, pastor, sabe que agora já sou eu, posso falar dos sonhos ou não? Sim, pode. Sabe que Ellen White, ao comentar sobre a vida de José, ela realça em Patriarcas e Profetas, e depois repete no livro Educação, que um dos momentos críticos da vida de José foi quando ele, jovem, fazia aquela terrível viagem do lado da sua infância em Canaã para o cativeiro que esperava no Egito. Você imagina, ele foi separado da família, foi deixado para trás, a mãe dele tinha acabado de falecer, né? Fazia um tempo, e José, ao olhar pela última vez, ele sofreu, porque ele olhou para trás e ele viu distante ele sendo levado da sua família. Só que quando ele olhou para as colinas e as tendas, comenta-se que ele lembrou do Deus de seu pai, e aí ele recordou as lições da infância. Eu imagino que José tenha chorado, tenha se sentido sozinho, foi o que o Senhor disse. É fácil olhar para a governança e para os sonhos, mas esquecer que a narrativa revela a permanência, a confiança, a humanidade de alguém que escolheu servir a divindade, apesar do silêncio, pastor, porque Deus esteve em silêncio com José, e foi o que o Senhor disse, os sonhos não diziam a respeito de José, os sonhos diziam a respeito, e Deus é muito pedagógico, eu gosto muito da forma como Deus ensina, ele é didático, para quem não sabe, quando José esteve na prisão e o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, o Nilo, na realidade Deus usou
da linguagem utilizada por Faraó, porque Deus acessou aquele povo quando faz com que José, na realidade, vá interpretar o sonho que Faraó teve, e sabe que Faraó acabou, na realidade, tendo aquele sonho, e na realidade tinha a ver com destinação agrícola, porque a questão agrícola para a época egípcia era fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Então, percebam que na narrativa da história, os tipos de sonhos, espigas, vacas, tudo isso tem um contexto histórico. Não é que José acordou ou o próprio faraó acordou e eles imaginaram. Não, Deus na realidade, acabou induzindo esse sonho para acessar a linguagem de Faraó, para que isso fosse didaticamente revelado a Faraó, que Deus estava intervindo na história e que ele é quem previa o futuro. E aí Deus usou de José como instrumento. Mas percebam, é sempre, aqui eu dou, isso é uma coisa que me chama atenção também na Bíblia, é sempre o mesmo modelo, a mesma situação e o caráter providencial de Deus, porque percebam que José, ele na prisão, o copeiro sonha, e José também não sabe exatamente sobre o que ele está sonhando. Mas José consegue a revelação por Deus, e não por ele. E ele reconhece sempre o poder. A mesma coisa, Faraó sonha, ninguém consegue a revelação. E, de fato, Deus usa poderosamente, mais uma vez, José, interpretando o sonho para Faraó, mas que não diz em relação a ele, tem a ver com Deus, fazendo a revelação de quem Deus é, compartilhando exatamente a onipotência de Deus e quem molda os cursos dos acontecimentos. Agora, tem um detalhe bem importante nessa parte dos sonhos de Faraó. Na realidade, o que eu também acho fascinante é que José poderia ter revelado sonhos e ter ido embora, pastor, e ter falado assim, agora chega, já falei aqui a verdade, estou indo embora. Mas, além dele ter buscado em oração a revelação, ele agiu se colocando à disposição para ver solução. Ele não deixou o meio pegar fogo, pastor, e falar assim, agora Faraó e seu povo se vire. Porque Deus não mandou ele ajudar. Desculpa, pastor, eu não encontro na narrativa alguma parte do sonho, vocês me corrijam, se eu faltei no estudo da Bíblia nessa parte. Alguém dizendo assim que José teria que ajudar Faraó. Eu não vejo isso na realidade. Mas José se coloca à disposição em servir naquele momento. Apesar dele não fazer parte, ele é estrangeiro e morre como estrangeiro e lembra que ao se tornar governador, ele continua sendo estrangeiro naquela terra e pertence ao Senhor. Então, o que eu gosto muito dessa parte de José é que, apesar de todo o caos que ele sofreu, e ele sofreu tormentas e também injustiças, a mesma graça que o alcançou, ele oferece graça quando revela o sonho, se tornando solidário, guardando ali aquelas pessoas, através de estratégias para que pudessem ter mais alimentos, que diminuíssem o tempo da fome, que conhecessem aquele que molda os cursos e os acontecimentos, através também da sapiência de José, da habilidade. E trazendo para os dias atuais, muitos de nós, nas áreas que atuamos, pastor, temos ciências diferentes, médicos, advogados, contadores, cozinheiros, administradores, e temos a responsabilidade onde estivermos, através da habilidade que Deus nos concedeu, para que também auxiliemos as pessoas e tornemos os ambientes mais especiais, abençoados e prósperos, e as pessoas perceberão a quem nós servimos. Eu vejo aqui um paralelo da vida de José com... É como se ele fosse um exemplo, né? A palavra me fugiu aqui, né? Mas é alguma coisa que acontece o tempo todo. Por exemplo, vamos ver lá, vocês me ajudam, é um padrão, é isso que eu ia dizer, né? Mas, por exemplo, José, quando ele era garoto, ele pensava, quando eu crescer, eu vou ser o quê? Um dos 12 herdeiros do meu pai, eu vou herdar, mas eu vou dedicar isso para Deus e isso. Bom, ele pensava isso. O que ele sonhava, o que ele pensava para a vida dele foi totalmente diferente, né? E ele, quando ele menos pensava que, quando ele estava lá na cadeia, quando ele pensava talvez, o que eu quero é um dia sair daqui. Por isso ele pediu para o copeiro e para o padeiro ajuda, né? Eu só queria ser livre de novo, sair da prisão, servir como escravo de novo, é isso que eu queria. E Deus o coloca numa posição grande, né? A gente vê, por exemplo, Moisés, enquanto era filho da filha de Faraó, né?
Talvez ele divisasse ser o próximo faraó, ele estava sendo preparado para aquilo, né? Porém, quando Moisés estava no deserto e que ele já não via nada, porque a vida dele era ser pastor de ovelhas, 50 anos fazendo aquilo, é muito tempo fazendo a mesma coisa, aculturando a mente aquele tipo de trabalho simples, né? Simples do campo, né? E de repente Deus chama para uma missão muito importante. Então é um padrão, a gente vai encontrar em outros personagens bíblicos, né? Em Davi, outros personagens bíblicos. E isso mostra para mim claramente que eu preciso tomar um cuidado muito grande ao trabalhar nas coisas de Deus, ao eu me sentir indispensável. Porque toda vez que eu me sinto indispensável, eu acho que Deus não pode fazer sem mim, ou a igreja não vai subsistir sem mim, eu estou correndo um risco muito grande, porque eu estou no caminho errado. Para mim é certo que eu estou no caminho errado. Como ser humano, eu sou insubstituível. Mas como líder, eu sou completamente substituível. Tem que ser assim. Essa é a lei do reino de Deus, né? Eu não posso pensar que como líder eu sou insubstituível. Então, se eu sou um líder na igreja e eu penso, não, eu preciso permanecer como ancião, eu preciso permanecer, porque o que vai ser dessa igreja? Não, podem vir pessoas e levar a igreja por outro caminho. Caminho errado, né? A igreja não é sua, ela é de Deus. Toda vez que eu me acho insubstituível, e isso é bíblico, ó, quando Moisés morreu, depois de ter levado o povo, ter feito o mar vermelho se abrir e tal, Moisés morreu e o povo entrou na terra? Entrou. Deus colocou uma outra pessoa, né? E o povo entrou, seguiu o plano de Deus, né? E a gente vê isso quando Elias, por exemplo, quando Elias foi levado ao céu, o grande Elias, né? Beleza, e ficou quem no lugar dele? Ficou Eliseu com o poder dobrado, porção dobrada do poder do Espírito. Então, é uma chamada muito forte, né? Conheço líderes de igreja e até pastores, né? Quando você diz assim, não, porque essa igreja eu pastoreei durante tanto tempo, essa igreja precisa de mim, eu preciso mentorear como líder, como administrador, né? Pastores administradores, não, isso aqui tem que estar na minha mão, porque vai cair na mão de outras pessoas, eles vão levar a igreja para outro lugar. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. E quanto mais eu compreender que eu sou, como líder, completamente substituível, eu vou ser mais útil. Quanto mais substituível eu for, eu vou me colocar na função em que Deus me colocar por aquele momento e vou servir, vou fazer o meu melhor enquanto o bastão estiver na minha mão, e aí eu vou sair dali, Deus vai me colocar numa outra função e eu vou servir melhor ali. E no caso de membro de igreja, né? Se eu não tiver em função nenhuma, olha, vou dizer para você, as pessoas que exercem ministérios mais frutíferos que eu conheço são aquelas que exercem ministérios sem ter cargo em igreja. A vida delas é um ministério de atender um monte de gente, de dar estudo para um monte de gente, de atender pobres e tudo mais. Como líder, eu preciso aprender a ser substituível. E José, em momento nenhum, ele achou que ele era insubstituível, né? Aliás, quando ele achou que já ele ia ser escravo, aí Deus o colocou, porque Deus sabia que ele estava preparado para cumprir uma função segundo aquilo que Deus queria. E ele cumpriu, serviu durante aquele momento, e depois a história do povo de Israel continuou. Eu quero chamar vocês então para a gente fazer essa finalização, né, do nosso giro final. Vamos começar aqui pela Akeldan, depois Larissa e depois Ive. Eu aprendo com essa lição é que Deus usa tanto pessoas que são fiéis e andam corretamente, quanto pessoas que não são fiéis, mas Deus ainda pode dar outro rumo para essas pessoas, né? Judá, quem sabe a gente não teria coragem de sentar do lado dele, porque ele é um cara podre, até o jeito que ele fala com Tamar ali não é legal de traduzir. A Bíblia fala até do jeito assim mais doce, mas se for pegar no hebraico é realmente muito forte o que ele fala para Tamar. Mas apesar dele ser uma pessoa muito torta, Deus alcançou ele, tanto que a bênção é dividida entre José e Judá. Então isso ensina para mim que é muito difícil, né?
muitas vezes eu tendo a julgar a pessoa. Ah, não, isso daí ele está pregando, mas olha só quem está pregando lá. Mas realmente Deus ele pode usar as pessoas e eu não conheço a história das pessoas, só Deus conhece, né? Só Deus conhece o coração. Amém. Larissa? Eu acho que fica para mim nessa lição, mais uma vez, a bondade de Deus em não apenas agir, mas no tempo, mas também revelar antes o que pode acontecer e mostrando que ele está no controle, de que ele pode prover, de que ele vai prover, ele prepara a gente para a gente enfrentar, mesmo que a gente não saiba, como foi o caso de José, né? E a gente não precisa ficar pensando, ai, quando vai ser o meu grande momento? Então, ai, olha, isso aqui já foi revelado, cadê a minha hora? De novo, como a gente está estudando essa questão da maneira como Deus fez os seus pactos com os patriarcas aqui em Gênesis. José, como foi falado durante a lição, ele tinha ouvido a história da aliança. Ele nunca tinha conversado com Deus pessoalmente. Deus era uma história para ele. Ele era, claro, ele acreditou, mas assim, ele não tinha tido nenhuma experiência, né? E tudo deu errado na vida dele por muito tempo. Uhum. Então, assim, ele queria, né, como o pastor Fernando falou, ele tinha o coração voltado para as coisas de Deus, mas ele não tinha nenhuma segurança. Pelo contrário, todas as provas que ele teve foi, não, só que não. E se fosse o caso, assim, não, será que eu tenho alguma coisa errada comigo? Será que eu fiz? Não, o cara tava fazendo tudo certo. Mas, e mesmo assim, Deus estava com ele. Não pode dizer, ai, Deus, a partir de todo esse sofrimento, era neste sofrimento que ele estava te preparando para ser o governador do Egito. Talvez não, porque a vida acontece assim mesmo. As pessoas são más, as pessoas que decidem usar de seu poder para prejudicar os outros são más e ponto. Mas apesar da maldade que as pessoas escolhem praticar, o Senhor é poderoso para nos livrar do calabouço e fazer o que ele bem entende. Quer sejamos governadores do Egito, quer sejamos apenas a menina sem nome da história de Naamã. Amém. Ive? Na vida cristã, o Senhor permite diversas provações de vários tipos, e é uma oportunidade para chamar homens e mulheres a uma ordem de vida mais elevada, pastor. E eu entendo que nessa história de José, Deus revela, inclusive, a chance que temos de sermos os mesmos na adversidade e na prosperidade. Cada um de nós está onde deve estar, tendo a oportunidade de servir, de pregar e, assim, de evangelizar os outros. Que sejamos sábios de usar linguagens amorosas, acessíveis, inclusivas uns com os outros, que façamos a diferença, não só a oração, mas agindo com amor, como o Senhor disse, com atitudes benevolentes em relação ao próximo, tal qual José foi em todas as situações, na prisão, no governo, na casa, aí, no comandante, a todo instante, ele sempre foi benevolente com o próximo. Que Deus me ensine a ter essa estabilidade espiritual. Amém. Gostou do estudo? Eu gostei também, muito. Aprendi muita coisa hoje e peço a Deus para que nos ajude a todos para a gente colocar tudo isso em prática na nossa vida particular. Bom, a gente vai orar e logo depois da oração, o pastor César Reis continua com os que são professores da Escola Sabatina, passando muitas dicas úteis, tá bom? Permanece aí com ele. E eu vou pedir para a Larissa orar com a gente para a gente terminar o estudo de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem sob seu domínio tudo o que acontece e que os teus desígnios sempre são cumpridos. Ajuda-nos a acreditar na tua palavra, a ouvir a tua palavra, a acolher a tua palavra e praticar aquilo que o Senhor diz que é bom. Que nós possamos entender que a aliança que o Senhor fez não foi só com Abraão, Isaac, Jacó, José, mas foi comigo, com a Keldan, com o pastor Fernando, com a Ive e também com quem nos ouve. O Senhor deseja estar conosco para também abençoar os outros através de nós.
Por isso eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos dê um coração puro, um espírito amável, tire de nós qualquer sentimento de poder, rancor, amargura, desejo de coisas que não nos pertencem, para que nós possamos andar humildemente na tua presença e praticar o bem. É isso que eu te peço, em nome e por amor de Jesus, que nos cobre com o seu sangue e nos chama de irmãos. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe o nosso link com alguém que você ama e a gente te espera na próxima lição. Sempre sábado à tarde, a partir do sábado à tarde, 13h, está disponível a nossa lição, tá bom? Fique aí com o pastor César Reis. Obrigado, meninas. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Olá, irmão. Olá, irmã. Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso encontro semanal. Acabamos de ter um estudo aqui com o pastor Fernando e eu quero te dizer que é muito bom recebê-lo e recebê-lo aqui conosco, tá bom? É bom demais. A gente tem esse encontro semanalmente para poder conversar, trazer algumas dicas importantes e de muita valia para você, professor e professora da Escola Sabatina. Lembrando sempre que vocês pastoreiam um grupo, que vocês cuidam de um grupo muito especial da igreja. Na unidade de ação da Escola Sabatina, lembre-se que vocês pastoreiam esse pequeno rebanho. Então faça isso com amor, faça com dedicação, com cuidado. Tá certo? Eu quero te dar uma dica hoje. Talvez quando você receber a lição, nós estamos tendo a lição agora do livro de Gênesis, né? Mas quero deixar para você uma dica muito interessante, não é? Que quando você estiver estudando, professor e professora, minha sugestão para você é que ao você planejar o estudo da semana, primeiro você deve planejar isso com antecedência, tá bem? E planeja isso com antecedência, o estudo para recapitalizar a lição. É importante, a recapitalização da lição, ela é importante se você faz isso também com antecedência. Não deixando isso para a última hora. Para que você torne-se mais dinâmico, distribua a tarefa com cada membro da sua classe. Depois você combina com ele alguns detalhes. Distribua ali aqueles alunos que gostam de participar mais. É sempre assim, né? Um aluno gosta de participar mais do que o outro. Isso é comum, isso é normal. Não é nada anormal isso. Tem aquele que você faz a pergunta e ele responde na hora, né? Tem o outro que você tem que cutucá-lo um pouquinho mais, né? Quem sabe aqueles que você percebe que eles podem amanhã ou depois serem os professores, ser o líder da igreja, está chegando ali agora, um membro da igreja que você vê que tem potencial, não é? Uns 2, 3, 4, 5. Então, durante a semana, distribua uma porção do estudo da lição e combine com eles, para que eles possam participar mais ativamente. Você pode ter certeza que eles vão gostar muito disso. Primeiro que você vai desafiá-los a estudar também. Você vai motivá-los a estudar. Aprofundar o estudo na semana. E segundo, eles também vão colaborar para repartir o conhecimento com os demais que estão ali. E você também vai ter uma rede de apoio. É importante você ter uma rede de apoio. Você professor, você professora. Então, o que você deve fazer? Para fazer o estudo da lição com antecedência, você reparta ali com os seus alunos, não é? E para que divida isso com eles, para criar um bom ambiente, para criar algo agradável, mais dinâmico, não é? Isso vai fazer com que os demais alunos, eles também sintam-se responsáveis pelo aprendizado. E quando a gente aumenta essa responsabilidade entre todos, cria uma sinergia muito positiva, cria uma dinâmica muito agradável. Não seja só você o professor para passar a lição, não é? Ou recapitular a lição, não. Reparta isso com os alunos. Você vai ver que isso vai criar um ambiente muito agradável, muito positivo entre os seus alunos. Gostou da ideia? Você acha que isso dá certo? Essa semana recentemente eu tive numa classe agora, e a classe, eles fizeram isso. Eu cheguei lá, puxa, foi tão legal, cada um eles já tinham estudado, é lógico como eu fiz o estudo da lição, mas eles participaram, eu vi que eles tinham estudado, e o professor havia me dito que ele tinha dividido entre eles também. Isso é importante.
cria esse bom ambiente, cria a profundidade do estudo e você também não sobrecarrega o professor. É uma boa ideia, não é? Então faça isso. Te lanço esse desafio para você, professor e professora. Essa semana, na hora de fazer o estudo da lição, quem sabe você já fala isso ao final do estudo da lição do sábado, ó, segunda você, na próxima segunda você, terça você, já faz essa divisão, ou durante a semana, já é uma maneira de você fazer o contato com o seu aluno, não é? Para conversar com ele, tá bom? Eu lancei esse desafio para você, espero sinceramente que você tenha entendido. Deus te abençoe, nos encontraremos aqui na próxima semana, se Deus assim permitir, tá bom? Um forte abraço e até lá.